Boa tarde a todos, bem-vindos ao nosso webinar, um webinar importante para falarmos um pouco das perspectivas para o setor de embalagens plásticas flexíveis, com foco na indústria de alimentos. Um agradecimento especial aos nossos associados, aos brand owners que estarão nos assistindo, ao André Castro, ao João Dornelas, presidente executivo da BIA, ao Roriz, presidente da Biplas, que não estará conosco, mas que fez a ponte e que nos deu a possibilidade de o João Dornelas estar conosco no dia de hoje. Para começar, eu gostaria de chamar o André para proferir a primeira palestra. André, boa tarde, muito obrigado pela participação mais uma vez. Por gentileza, com você. Muito obrigado, boa tarde a todos. Realmente, novamente agradecendo essa oportunidade junto à BF e à BIA também, nosso convidado especial aí na participação do nosso trabalho. Realmente, a gente já fez algumas apresentações no nosso setor e a gente tem a prática de elaborar, vamos dizer assim, eventos desse tipo para podermos achar um consenso e fazer uma reflexão, convidar para uma reflexão a respeito daqueles tópicos mais importantes que podem guiar as nossas decisões futuras aí e também nos permitir uma visão um pouco mais de longo prazo, quando a gente consegue, para que todas as nossas empresas, nossos parceiros tenham uma visão um pouco mais adiante no futuro. Não é uma tarefa fácil, né? Eu vou apenas esclarecendo, nós usamos várias fontes que existem no mercado, várias delas muito conhecidas, né? As maiores consultoras, vamos lá, Platts, Argus Media, ICES, Maxiquim, todos. Nós consultamos todas as fontes, né? O nosso trabalho aqui é fazer a união de esforços e de complementar informações para chegarmos realmente a algum tipo de reflexão que nos permita olhar um pouco mais à frente. Nossos indicadores aqui não são preços de venda nem preços de compra, são números referenciais de mercado, que representam uma espécie de uma pesquisa e uma opinião a respeito do que está acontecendo em termos desses valores, né? Nós não podemos achar que o que vai ser exposto aqui em termos de valores são efetivamente aquelas negociações que cada empresa, na sua individualidade, revela e faz no dia a dia, né? Também o nosso compromisso aqui não é uma recomendação de investimento, como se diz hoje muito comumente nas agências que fazem esse tipo de assessoria, né? Nós estamos apenas dando uma guia, um delineamento para aquilo que pode vir a ocorrer no futuro, ou não, dependendo da volatilidade ou das incertezas que a gente tem acompanhado no nosso mercado ultimamente, né? Nós começamos a trabalhar em 2020 com um cenário que a gente chamava VICA, né? Que era volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, um cenário que realmente lá no Simplast, onde a gente realiza os nossos relatórios, que são, inclusive, distribuídos aí para todo o pessoal do setor, né? A gente também convive com essas dúvidas no Comitê de Matérias-Primas, onde a gente discute realmente, e até eu agradeço também ao Simplast aqui a oportunidade, com certeza o pessoal está participando aí, para a gente poder realmente tentar achar aquelas guias, aquelas linhas que nos permitem olhar um pouco mais à frente. A gente não tem a intenção de ser um farol único, mas a gente tem a intenção de demonstrar que existe iluminação em alguns pontos e a gente dando um foco para essa iluminação, a gente consegue olhar um pouco mais à frente, né? Então, a gente pode começar aí a trabalhar. Rose, por favor, se você puder começar a passar as lâminas, a gente vai ter aí uma guia do que a gente está fazendo. Bom, o que nós temos aqui? Primeiramente, nós vamos começar a nossa apresentação com uma espécie de um roteiro, né? Então, nós vamos... deixa eu só achar aqui que aqui saiu da minha tela, aqui a apresentação. Tá, voltou aqui agora. Beleza. Então, nós vamos começar a nossa apresentação olhando para as tendências, né, que nós enxergamos do setor de embalagens plásticas, quanto ao setor de alimentos especificamente. Nós estamos dando foco para o setor de alimentos, né? Vamos fazer uma atualização da evolução do que o setor de embalagens enxerga para esse mercado no Brasil. Somos muito vinculados, né? Os principais movimentos da indústria plástica que ela realiza para poder acompanhar a evolução da produção e do crescimento do mercado de alimentos e quais são as variáveis que afetam os custos de produção de embalagem, né?
assim como vamos tentar trazer algumas expectativas em relação à variação de preço, cenário mundial, energia, produção e logística, e a gente, assim, vai vamos trabalhando até a gente chegar no ponto de comentários e perguntas, que com certeza vai suscitar alguns questionamentos. Vamos adiante, por favor. Bom, a gente entende que algumas tendências que nós estamos observando, nós que estamos trabalhando com embalagens flexíveis especificamente, e alguns outros tipos de embalagem também, né, que o mercado vem acentuando algumas tendências que têm um impacto direto vamos dizer assim, nos investimentos e na busca de soluções para o que esse mercado traz como necessidade de consumo. Nós vimos aí que agora, nos últimos tempos, nós tivemos essas tendências principais através de algumas pesquisas que nós estivemos fazendo, né? Essa questão do ready to eat, que é aquela coisa que nós estamos agora muito acostumados, né, a levar mundialmente, levar comida para casa, que permite a gente realmente pegar de forma rápida nos balcões do supermercado, nas gôndolas, e a gente vê aí como esse setor lidera o crescimento, né, buscando uma variedade de opções, porções ajustadas, sendo que as embalagens têm que contar sempre com uma leveza, faixa de identificação dos produtos, e essas refeições, elas são prontas e utilizam vários tipos de embalagem, não só as flexíveis, né? Os pré-prontos também são um destaque em crescimento, acompanhando essa tendência do home cooking nos Estados Unidos, Europa amplamente, né? Disseminado, todo mundo já conhece, né? E todo mundo está percebendo quanto comer em casa, cozinhar e etc. está sendo alguma coisa de destaque. Então, essa parte do alimento também vem exigindo uma preparação das embalagens para que isso seja muito bem resolvido, né? Nas embalagens, a gente vê também uma racionalização e uma informação, né, na forma da melhor performance com poucos itens. O que quer dizer isso, né? A gente tem visto que reduzir a quantidade, a indústria de alimento reduzindo um pouco o número de itens disponíveis, ela consegue uma otimização e uma racionalização de toda a cadeia de supply chain. Isso é o que a gente informa e observa nas demandas que surgem dos nossos parceiros das indústrias de alimento, né? O e-commerce e as vendas diretas ao consumidor são uma tendência mundial que tende a ir também de forma crescente, porque o relacionamento agora vai ser com o consumidor, cada vez mais consciente e direta, sendo essa uma tendência já irreversível, né? Então, a gente pensar nessas embalagens, na preservação, transporte e custo, é um desafio que a gente tem tido praticamente todos os dias e ido atrás das soluções da melhor maneira possível, porque realmente vamos dizer assim, é uma operação nova no mercado, ela já vem de algum tempo com produtos não perecíveis, mas a partir de então ela começa a ter uma vinculação mais direta com o consumidor final, né? Os custos e os preços, nós atualmente lemos a nossa leitura, que eles estão e vão continuar em alta, né? Não só pela essa disrupção que houve na cadeia de logística e de abastecimento, onde os custos de frete, mão de obra, armazenamento, falta de pessoal, dificuldade de transporte, logística, enfim, que é de comum de conhecimento de todos, né? Assim como também manter os custos de estoque numa operação onde realmente não se tem a certeza do consumo ali na frente, e os valores das matérias-primas que seguem com patamares elevados, comparados com o passado, né, são desafios que a gente continua tendo de forma muito presente no nosso dia a dia, né? Vamos adiante, por favor. A gente vê também, e já indo concluindo essa primeira parte, né, que o consumo cada vez maior das linhas de alimentos saudáveis, né, com funcionalidade ampliada, enfim, a gente vê aí muita essa nova tendência da comida vegana, vegetariana, a gente vê que realmente as embalagens estão tendo que se desenvolver para atender esse mercado cada vez mais crescente, com tendências de crescimento muito forte na maioria dos países pesquisados, né? As embalagens, claro, elas devem proporcionar, além de toda a produção que já requer esse shelf life maior, uma segurança necessária, e as maiores inovações e investimentos estão sendo criadas neste setor de embalagens para esse segmento do alimento, né? A ampliação e a melhora no sistema de aplicativo, a gente percebe também que isso é uma coisa que vem trazendo e assim uma necessidade de melhora em todos os sentidos. Inclusive, a gente já percebeu em algumas pesquisas, nos exemplos, alguns cases que estudamos, né, que os próprios aplicativos de entrega já estão começando a operar para gerar uma melhora da gestão dos resíduos e das embalagens
que são utilizados para entrega. Isso sendo já um upgrade, vamos dizer assim, né? No que começou como sendo uma coisa básica, entrega o mais rápido possível, da melhor maneira possível, já estamos enxergando essa nova tendência que está aparecendo já em alguns países da Europa e em alguns lugares dos Estados Unidos, né? Além dos ganhos de qualidade, né, e higiene e segurança que a gente trouxe aí, que a gente viu através da pandemia, né, e que vieram para ficar. Dificilmente nós estamos vendo que essas iniciativas e essas melhoras adquiridas vão, de alguma maneira, ter um retrocesso. Nós acreditamos que elas realmente vão continuar sendo cada vez mais presentes, né? Então, isso é apenas um apanhado do porquê que a gente faz isso, porque é importante para nós começarmos do maior para o menor, na forma de um funil, onde a gente vai pegando o que vai acontecendo em termos de demanda, tendências, funcionalidade da embalagem, trazendo para a área de alimentos, para chegar depois no final, onde é a nossa parte, a parte do nosso setor, em conversa com o setor de alimentos, onde os brand owners, os fabricantes, etc., são os nossos clientes finais e a gente busca, em parceria com eles, desenvolver as soluções para os consumidores, né? Vamos adiante, por favor. Bom, a gente percebe, aí, fazendo uma avaliação do que está acontecendo em termos de crescimento, seguramente, certamente o João depois vai poder dar vamos dizer assim, um apanhado melhor a respeito disso, né? Mas nós, como indústria, nós nos baseamos naqueles números que a gente recebe quanto praticamente a venda física, né? Nós produzimos em função daquilo que é produzido pela indústria do alimento, né? Então a gente vê que em alguns setores aí, como vocês podem perceber nessa última pesquisa que a gente achou, né, que alguns setores realmente tiveram um bom avanço em termos de vendas do ponto de vista dos valores, né? Mas do ponto de vista da indústria e principalmente da produção física, esse é um mercado que vem, vamos dizer assim, com um crescimento ainda em alta, não chegou no ponto que nós estávamos ainda antes do período pré-pandemia, né? Eu acho que isso gradativamente vai acontecer, espero que depois nossos amigos da Bia possam nos dar uma luz maior em relação a isso, porque isso norteia não somente a noção de investimento, desenvolvimentos e também, vamos lá, busca de soluções, mas também nos ajuda a prever as nossas próprias carteiras futuras aí em função do que o mercado de alimento enxerga como crescimento ou não do seu consumo, né? Vamos adiante, por favor. Aqui eu inclusive comentei com o João antes, peguei especificamente do site da ABIA ali, né, que é uma atualização. Nós podemos ver aí que a gente até o ano 2020 estava ali disponibilizado, mas quais são os guidelines dessa informação? Simplesmente o Brasil ele exporta muito mais alimentos industrializados, né, do que ele importa, né? Assim como ele também, de forma geral, exporta mais do que ele importa no cômputo total do negócio de alimentos, né? Vamos adiante. E a gente percebe que a indústria de alimentos, o desempenho dela, né, teve ali esse crescimento. Depois vamos ser informados e vamos ter mais informações, com certeza, através do que o João vai nos falar. Nós vemos que há uma estabilidade da produção física ali, né, ocorrendo neste ano, um pequeno crescimento, depois vem vindo num patamar de estabilidade. Isso se reflete também, e a gente vê isso pelos nossos números, na indústria de embalagens flexíveis, evidentemente, que atende a esse mercado, né? Então, quando se pergunta, bom, como é que está o crescimento do nosso mercado de embalagem de alimentos ou para alimentos, né? Principalmente na área de flexíveis, ele é muito atrelado ao desempenho da venda de alimentos no nosso país, nas exportações, né? Então, a gente, por isso, traz isso para cá, porque, de fato, é um vínculo muito forte, né? Então, algumas conclusões, vamos adiante, algumas conclusões que a gente tira olhando essas lâminas, né, e podendo avaliar o que está sendo colocado, né. Nós vemos, um dos estudos que a gente viu é que o mercado alimentício, na sua média, né, histórica, em torno de 70% é operacionalizado via o varejo, né, e o resto pelos canais de food service, dos quais são realmente representantes aí dos restaurantes, bares, enfim, loja de conveniência, então, por toda a parte que não é o varejo, né? As embalagens, dessa maneira, elas exigem de nós
de nós industriais da área de embalagens, principalmente flexíveis, né? Ela exige que a gente trabalhe na busca de soluções para os grandes brand owners e para os consumidores finais, né? A simplificação, a apresentação, a otimização, algumas tendências como redução do número de lâminas, né? Uma embalagem um pouco mais, vamos dizer assim, simples, porém com a mesma performance, né? A gente tem procurado buscar isso de forma consistente para chegar nesse apelo mundial que é hoje a simplificação da embalagem, né? O crescimento do delivery, fast food, takeaway, etc., também é um efeito que a pandemia trouxe, né? E a gente aí inclui outros tipos de embalagem, não só as flexíveis, mas evidentemente que a busca e as soluções para aquelas embalagens que são de delivery, né? Como, sei lá, pode ser enfim, hamburgueiras, todo esse material de delivery que trabalha com PS, com PP, enfim, com vários tipos de segmentos, né? Ele exigiu que a gente realmente tivesse uma adaptação, não só em volume, em preparação de fábrica, mas também uma otimização dos próprios materiais para poder atender essa demanda que é crescente, né? O crescimento da produção vinha ali em retomada a partir de 2020, do início de 2020, né? Teve alguns incrementos que foram um atrás do outro, né? Mas se estabilizou em termos físicos, de produção física, a partir de maio e junho deste ano, né? Vamos adiante, por favor. O Brasil, então, concluindo um pouco daquilo que a gente viu ali, né, anteriormente, o Brasil é um grande exportador de alimentos, né? Então ele exporta embalagens, né? E também importa, de alguma maneira, embalagens embarcadas, né? Mas ainda é muito favorável à balança no sentido das embalagens prontas, juntamente com a exportação de alimentos, né? Isso exige que nós, que os exportadores, industrializadores, enfim, a gente precisa de uma indústria capacitada e competitiva, e é isso que na BF se conversa muito, né? E realmente, o próprio conjunto da indústria brasileira está capacitada e competitiva para acompanhar essa demanda crescente da indústria de alimentos. Inclusive, a cadeia este ano tem uma previsão de investimento total na faixa ali de 6,7 bilhões para o ano de 2021, né? O que permite, então, que nós estejamos atualizados, né? Não somente com investimento em equipamentos novos, mas também a melhora e aumento de produção daqueles já existentes, substituição, etc., né? E também já olhando para essa nova dimensão de equipamentos, para as demandas oriundas da economia circular, que para nós tem sido um desafio bastante grande para atender o setor da indústria de alimentos, né? Bom, como vocês podem utilizar agora, como exemplo, a gente teve no Sustemplast agora um evento organizado pelo Simplast, uma grande adesão de vários segmentos ali, né? E que ali mesmo, olhando aquela apresentação e a participação de todo mundo, a gente já busca realmente uma consolidação maior da visão de várias, vamos dizer assim, de vários modelos no que se trata em relação à sustentabilidade, né? E que vem tendo um apelo maior por parte da indústria sobre a cadeia produtiva, no sentido de buscar soluções para isso, né? Então, ali, realmente, nós vemos várias iniciativas, vemos modelos já existentes, nós temos consolidação, e isso agora tende a se ampliar na medida em que haja uma unificação, um alinhamento estratégico e o nível de investimentos aumente também nessa parte, né? O ESG, que tem a ver tudo, hoje é uma prática mundial, né? Realmente é um marco que está modificando várias coisas no cenário internacional, né? Várias situações, né? As fontes renováveis, as opções de reciclagem química e mecânica, a melhor performance das estruturas de embalagens, a logística reversa, tudo isso está sendo conversado no âmbito do ESG, que busca a sustentabilidade do modelo para o setor do plástico, que diretamente é muito envolvido com o setor da industrialização de alimentos, né? Vamos adiante, por favor. Bem, do total de produção no Brasil de embalagens, né, as embalagens plásticas representam aí, em números estabelecidos da própria Abre, né, 40,7% do que é produzido de embalagem no Brasil, né, são plásticos, né? Das embalagens plásticas, os flexíveis contribuem com aproximadamente 1,8 milhões de toneladas por ano, né? Vamos adiante.
os principais plásticos utilizados para embalagens flexíveis, as principais resinas utilizadas, né, para a fabricação de embalagens flexíveis para a indústria de alimentos são, na sua maioria, o polietileno de baixa densidade linear, o polietileno de baixa densidade, o alta densidade e o PP. Tá? Então, nós vamos ver agora, nós vamos começar a trabalhar em cima, nós vamos chegando agora na embalagem. Nós começamos da tendência do alimento, vamos chegando agora nas embalagens para a gente começar a construir a nossa ideia de o que vai acontecer com cada um dos participantes dessa cadeia produtiva destas embalagens. Né? Vamos adiante, por favor. Bem, vocês podem ver aqui que das nossas embalagens produzidas, né, da nossa média mensal produzida, praticamente 50%, como ainda comentou o Rogério outro dia na prévia com o João, né, 50% vai realmente para o mercado de alimentos. É muito significativo o mercado de alimentos para o setor de embalagens flexíveis, e isso traz para nós grandes desafios e grandes oportunidades que a gente espera, em conjunto com essa aproximação da BIA, poder entender e aproximar cada vez mais as nossas demandas. Né? Vamos adiante, por favor. Apenas um fato interessante, né, do que é produzido das embalagens flexíveis, a grande distribuição média segue nessa linha de distribuição. Carne processada vamos dizer assim, é o maior, praticamente o maior mercado, né? Aves, né, é muito forte, arroz, né? E quando a gente coloca outros, são vários setores que individualmente não representam um percentual tão grande, por isso que ele dá o 13%, né? Mas a gente considera que o setor de carnes processadas e de aves, que realmente tem muita exportação, a gente tem uma participação muito forte aí, né? Também os embalados com biscoitos, massas e feijão são itens importantes do nosso trabalho diário de fazer as melhores embalagens possíveis para o setor de alimento. Tá? Então, vamos adiante, por favor. Quando a gente vê agora, então, que nós estamos diante de um cenário completamente novo em relação às tendências que apareceram em função da própria pandemia, ela acelerou algumas tendências que já existiam, né? Nós encontramos aonde está a participação do nosso setor aqui, em vínculo direto com vocês agora nesse evento, né? Nós estamos dentro de uma cadeia do qual praticamente 50% do que faz vai para alimentos, né? E nós produzimos essas embalagens flexíveis com matérias-primas, né? Que são os polietilenos e um pouco de polipropileno, na sua grande maioria, né? Então, o que cabe a nós trazer para vocês, não só através do esforço que nós estamos fazendo para adaptação das embalagens às necessidades do consumidor e às demandas que vocês nos trazem, né? Nós também temos que ver como nós somos competitivos na entrega dessas soluções, né? Então, a gente busca, através de quê? De ampliar o conhecimento e trazer para o nosso setor as informações que possam ser guias para que nas negociações, nas conversas, nos planos de trabalho, investimentos, de contratação, compra de máquinas, nós possamos analisar aonde o mercado tende a ir, né? Então, é por isso que a gente já fez alguns eventos desse tipo, né? E nós vínhamos de uma história, de um momento histórico onde nós avaliávamos ciclos petroquímicos que eram muito regulares, ciclos econômicos a cada 10 anos um crash, balanço mundial de petróleo, onde 80% era produzido com nafta, não tinha ainda o gás de shale americano, as informações eram mais regionalizadas, as produções eram muito ajustadas a uma demanda localizada, né? Havia uma desconcentração no Brasil mesmo, havia inúmeras indústrias petroquímicas, né? Assim como no exterior também, e as margens, realmente, nós chegamos a ter momentos onde as margens eram definidas praticamente pelo governo nesse momento, né? Então, a indústria petroquímica veio demonstrando muita solidez e uma certa facilidade de predição no futuro através dessas variáveis. Bom, isso tudo mudou após os últimos eventos globais que aconteceram, né? A própria globalização, os ciclos econômicos que passaram a ser mundiais, né? A ampliação da demanda em diversas regiões através das informações globalizadas que nos chegam, que antes eram particularmente regionalizados, né? As produções que miram já uma demanda global, hoje em dia se pensa em investimento olhando não só essa região, senão também o crescimento da próxima e assim por diante, né? Essa concentração produtiva que houve no mercado internacional e as margens na cadeia que são hoje bastante oscilantes. Isso tudo nos leva a ter uma certa dificuldade, vamos dizer assim, em estabelecer uma previsão, uma previsibilidade
pelo menos na questão de preços, em função de que são muitas variáveis muito voláteis, coisa que não ocorria antes, né? Então, a gente convida vocês para refletir com a gente. Nós não temos a resposta certa e exata para tudo, mas nós, através desses pequenos faróis, vamos tentando encontrar as melhores, vamos dizer assim, respostas para o que vai acontecer no futuro. Vamos adiante, por favor. Quando a gente fala de polietileno e polipropileno, nós precisamos falar de energia, nós precisamos falar de petróleo, porque uma boa parte do nosso negócio é afetado pela variação do petróleo. Vocês vão ver mais adiante, onde nós entramos já numa outra, nas questões mais específicas da nossa área, né? Mas, basicamente, a gente é uma parte retirada, vamos dizer, uma extração, uma fração do barril de petróleo, onde nós aproveitamos aqui realmente uma apresentação anterior ali da Biplastic, porque tem uma descrição muito interessante ali sobre quantificação do que a gente poderia fazer com esse material, né? Bom, a gente, através dessa fração, a gente começa a trabalhar tudo que é derivado para a área de petroquímica e que se transforma em plástico mais adiante. E, portanto, nós vamos falar, a partir de agora, de energia, porque o petróleo é uma energia concorrente, portanto, o que acontece com ele, por outros motivos não associados ao plástico, termina sempre tendo um efeito na nossa cadeia plástica. Vamos adiante, por favor. Nós vamos falar de energia. E aqui, winter is coming, né, dizia Jon Snow no cenário, na série, né, o Game of Thrones. Era o grande temor deles que o winter chegasse, né? Bom, o winter está chegando. O que está acontecendo? Os mercados de energia estão se preparando para uma temporada de inverno no hemisfério norte, onde há uma pressão muito forte hoje sobre os estoques de energia futuros, né? A gente vê que o que está acontecendo, principalmente na Europa, temos uma crise muito séria em relação ao gás, né? Nós temos um aumento do custo do petróleo, do preço do petróleo, que agora em seguida nós vamos tentar mostrar o que está sendo feito para tentar reduzir um pouco isso, porque petróleo nesses patamares aí, concorrendo com outras energias, ele leva toda a cadeia, não só de produtos finais, mas também dos plásticos, das resinas petroquímicas para os plásticos, e nos obriga, vamos dizer assim, a olhar isso com muito cuidado. Então, a gente passou só de olhar a lista de preço de compra de resinas e passou também a olhar o que está acontecendo externamente para entender por que esses efeitos ocorrem conosco, quando, em teoria, nós deveríamos estar com uma outra situação, né? Porque hoje em dia está tudo muito vinculado. Petróleo concorre com energias e essas energias estão tendo um aumento de custo no mundo inteiro. Isso está causando uma manutenção dos preços de petróleo na faixa dos $80. Temos notícias a respeito disso? Temos, mas por enquanto a gente fica com os 80 até passarmos um pouco mais adiante, né? Vamos para a próxima, por favor. Diante dessa situação e também do que está ocorrendo hoje nos Estados Unidos, né? O que aconteceu foi especificamente para que houvesse esse gargalo do petróleo agora, né? O que aconteceu foi a própria liderança dos Estados Unidos, Joe Biden, né, teve uma série de boas intenções, vamos dizer assim, um direcionamento que causou, vamos dizer assim, essa situação, pois algumas licenças, inclusive, foram proibidas de serem liberadas para a exploração do shale gas nos Estados Unidos, o que limitou realmente a produção de petróleo, e isso acabou prejudicando, vamos dizer assim, o mercado precifica muito rapidamente isso, os estoques baixaram rapidamente, e hoje o que está acontecendo é uma necessidade de tentar conformar vamos dizer assim, uma reunião de players para poder baixar o custo do petróleo. Isso foi uma iniciativa feita agora, dos quais a gente acha que isso não vai ser muito realmente frutífero, mas enfim, é o que está acontecendo agora, e basicamente esse problema nos Estados Unidos, esse aumento de custo no petróleo nos Estados Unidos, sendo que tem o shale gas, que é um petróleo mais barato, foi por um desestímulo à produção de petróleo. Vou mostrar para vocês agora na sequência. Vamos adiante, por favor. A energia dos Estados Unidos, ela é, em grande parte, de petróleo ainda, ela tem também o gás, que é um muito bom participante, e ela está tentando, vamos dizer assim, mudar a matriz, e com isso foram feitos investimentos grandes na nova matriz de energia, porém,
não chegou a tempo e a gente está hoje diante de uma situação onde não tem nenhuma quantidade de petróleo sendo produzida de maneira adequada, por baixos investimentos, e nenhuma nova produção de energia renovável que ainda não chegou no ponto que precisa chegar. Vamos adiante, por favor de Deus. Com isso, nós temos aí um barril de petróleo, né, batendo ali os $80, agora já está com uma certa arrefecimento em função dessa coordenada de liberação de reservas, o que pode vir a impactar favoravelmente no preço do petróleo nos próximos dias aí, semana. Tá? Vamos adiante, por favor. Vocês podem ver aí que a produção de óleo nos Estados Unidos caiu em função desse modelo da nova administração americana que implementou um desestímulo à produção, e isso gerou, vamos adiante, isso gerou um aumento nos custos de gasolina, por exemplo, do público americano, uma inflação corrente, né? uma situação em que está pressionando muito os líderes a tomarem decisões que possam resolver essa situação. Porém, a gente entende que isso talvez não tenha um efeito tão curto prazo. Até porque na próxima lâmina, vou mostrar para vocês, a previsão de demanda por gentileza, a próxima. A previsão de demanda continua para 2021 voltar aos patamares de 99 milhões de barris de petróleo por dia. Isso faz com que realmente uma menor produção e maior consumo não tem outro jeito, os preços acabam sendo pressionados. Vamos ver como isso vai se resolver agora nas próximas semanas. Indo para outra lâmina, existe um sentimento já em relação a algumas coisas que podem acontecer, mas vocês podem ver que os petróleos futuros, mesmo assim, não conseguem baixar muito dos atuais níveis de valores, né? Aproveitando um pouco só para ir terminando essa parte de Matheus, vamos para a próxima lâmina, por favor. A China hoje é o grande, vamos dizer assim, é o grande fiel da balança, que garante ou não uma condição de custos para todo o mercado mundial, né? O plano quinzenal da China era realmente reduzir o carvão, que vinha lá com 64% da matriz e deveria chegar a 50% em 2030, mas hoje, no meio do caminho, estão incentivando a produção do carvão novamente, derivando o carvão para outros fins, não industriais, e sim mais residenciais, prevendo o famoso Winter is Coming, né, que é o inverno que está chegando e que se imagina será um inverno rigoroso no hemisfério norte. Então, a China está muito preocupada com isso e voltou a investir na produção de carvão. Portanto, esse plano aí atualmente está furado, não está sendo totalmente levado como deveria ter sido, né? Isso em função da surpresa toda que houve, evidentemente, com a pandemia, a mudança nas condições gerais de trabalho, enfim, produção, energia após a pandemia. Vamos adiante, por favor. Na China, nós temos hoje uma inflação recorde, né? Que está pressionando o governo para tomar decisões nesse sentido de maneira muito concreta, né? Vamos adiante, por favor, apenas para ilustrar. Na Europa, a situação também não é melhor. No caso, 37% da Europa hoje depende do gás para várias atividades, né? E a gente vê o gás com preço muito lá em cima em função das energias concorrentes. Então, a gente tem recordes de gás na Europa, um encarecimento de quase todos os países na sua matriz energética, isso refletindo para os preços na ponta, né? Vamos adiante, por favor. Aqui eu estava só colocando algumas coisas, algumas estatísticas que eu achei aí a respeito do impacto da inflação em alguns países, especificamente eu estava olhando aqui os britânicos, né? E o quanto isso está afetando na matriz de energia deles, todo esse posicionamento de inflação que está crescente também no Reino Unido e na Europa em forma geral, né? Vamos adiante, por favor, para a gente começar a entrar aqui no nosso dia a dia mais próximo, né? Bom, a gente viu aí durante o ano, desde o início que a gente está controlando essa série histórica de 2021, que a nafta ela vem em alta, né? A nafta é o primeiro derivado do petróleo, de onde saem correntes de eteno, propeno e outros aromáticos para a fabricação de quase todos os termoplásticos, né? A outra corrente ela é derivada de eteno, derivado de gás etano, que principalmente hoje ele é aplicado nos Estados Unidos, onde tem um custo de produção menor do que o uso da nafta. A nafta acompanha diretamente o petróleo e também acompanha a demanda e oferta das refinarias, dos crackers, da produção. Às vezes você tem uma parada de um cracker, diminui o consumo, o preço da nafta cai. Às vezes você tem uma aceleração nas produções petroquímicas, o preço da nafta sobe. Então ele acompanha similarmente o petróleo, mas ele tem uma diferença nessas nuances, né? Vamos adiante, por favor. Bom, o eteno nos Estados Unidos aqui, coloquei um preço ali por quilo, na
verdade, $810 por tonelada é a última marcação que a gente tem ali, né? Isso depende, nós usamos, estabelecendo, nós usamos cesta de produtos, né? Então, a gente usa vários indicadores de várias fontes, vamos dizer assim, né? A gente não replica diretamente uma, e a gente tem aí o ET nos Estados Unidos, que também teve ali o seu pico lá em julho, né? Depois agosto, e aí vem caindo em função de inúmeras variáveis, principalmente o aumento da produção e a melhora na capacidade de produção dos Estados Unidos, fazendo com que haja mais eteno disponível, coisa que foi um aperto ali, principalmente ali entre abril, maio, março, abril, maio, após aquele período que nós tivemos o freeze lá nos Estados Unidos, né, que gerou muitas paradas de plantas e dificultou um pouco a disponibilidade. Vamos adiante, por favor. Nós vamos começar a entrar agora na parte do polietileno de baixa densidade e nos polietilenos e polipropilenos, já traçando algumas linhas, né? Eu peço que vocês não se atenham especificamente aos valores de cada material, mas sim a tendência, né? As curvas de tendência. Então, você pode ver que a curva anterior ela tinha algumas variações e a curva do baixa densidade ela veio bastante estável durante, principalmente nos Estados Unidos, né? Durante praticamente o ano após ali março, abril do ano 2021, e agora com a normalização, vamos dizer assim, das produções e a entrada nova em operações de outras plantas que estavam aguardando para entrar, a gente percebe uma melhora na oferta de polietilenos de baixa densidade para exportação dos Estados Unidos, e isso se reflete também nos custos e os preços começam a ter vamos dizer assim, vamos ficar um pouco mais soft aí, é a linha que a gente consegue ver agora, né? Vamos adiante, por favor. Então, fazendo um paralelo do polietileno de baixa densidade na média, também peço que vocês não se fixem em valores, né? A gente vê que todo aquele efeito que houve do freeze nos Estados Unidos, que foi em fevereiro, né, que congelou toda a região de Houston ali, uma coisa horrível realmente, né? Todas as paradas de plantas, inúmeros crackers pararam, refinarias e tal. A gente viu que ali o preço disparou tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, o polietileno de baixa densidade, e ele gradativamente, na medida em que foi voltando, as produções foram voltando. E também no Brasil, nós fomos vendo uma demanda um pouco mais suave do que nós esperávamos, né? Os preços da matéria-prima no Brasil também foram se acomodando, e a gente vê hoje uma linha mais de baixa, assim, numa suavização da linha do que a gente já viveu nesse período inicial do ano, aí, que foi realmente onde houve o grande impacto nos preços, né? A gente vai passar agora a fazer uma pequena análise aqui, usando uma das fontes que a gente usa, que é o Plex, né? Para vocês verem ali a diferença entre o que acontece. Nós vamos usar ali a linha laranja, você pode ver que é o polietileno no Brasil, né? Ele acompanha muito o FAS Houston, é muito parecido com a linha azul, né? E ali a gente tem alguns círculos que demonstram cada efeito de cada evento, vamos dizer assim. O furacão Delta e Laura, que aconteceu lá no final de 2020, né? Tivemos o começo da Covid, que os preços caíram, foram lá embaixo, realmente os preços já vinham de 2019 bastante baixo, e nós tivemos ali, a partir do começo do ano de 2021, o pico de preços em função do que aconteceu no sul dos Estados Unidos, né? Vocês percebem que ali, em comparação com a linha laranja, que é o preço da Ásia, os preços FOB, vamos dizer assim, criaram uma diferença muito grande em relação Estados Unidos e Ásia, né? Porque os Estados Unidos disparou muito e a Ásia ficou um pouco e veio crescendo agora ali entre 1º de julho, 1º de outubro, veio crescendo em função do preço do petróleo, sendo que na Ásia é muito utilizado a nafta como derivado para a fabricação do etileno. Então, nós vemos que abriu um gap muito grande ali entre Estados Unidos e Ásia, e que aos poucos agora está se diminuindo esse gap e estão voltando a ficar muito parecidos os preços, né? Vamos adiante, por favor. Vamos analisar aqui o polietileno de média densidade, que é outro dos materiais envolvidos na produção de embalagens flexíveis, como vocês viram naquele gráfico lá de pizza, né, a distribuição. O polietileno linear também acompanha uma curva muito parecida com o de baixa densidade, evidentemente eles não são tão diferentes assim, vem tendo um acompanhamento melhor, uma estabilidade no Brasil, vamos dizer assim, nos últimos praticamente 3 meses, 4 meses, em função
da disponibilidade de material, da demanda que não está tão alta e também da oferta de material que tem sido abundante para o mercado brasileiro e a América Latina. Né? Na próxima lâmina, a gente vai encontrar o que aconteceu no polietileno linear buteno nos Estados Unidos. Vocês podem ver que as linhas são muito parecidas, né, com algumas diferenças ali, mas também subiu muito após ali os eventos do freeze nos Estados Unidos, e depois ele vem, pouco a pouco, através da reconstrução dos estoques e da normalização da produção, ele vem arrefecendo um pouco a curva de valores, tá? Isso no polietileno linear. Vamos fazer o mesmo comparativo na próxima lâmina, né? Vocês vão ver que também, utilizando essa referência do Platts, a gente vê ali que o preço Brasil, na linha laranja, ele acompanha muito de perto a linha azul, que é o Fast Houston, né? E nós realmente observamos também essa grande diferença entre os polietilenos da Ásia e dos Estados Unidos durante um bom período, todos eles ali a partir do evento americano, e que se vocês olharem um pouco para trás, isso pode servir para nós olharmos um pouco para frente, vamos dizer assim, tirando do radar esse evento climático adverso, nós vemos que as curvas sempre se acompanharam de maneira muito parecida. Então, a gente pode pensar assim para frente também. Esse evento que desbalanceou realmente, desequilibrou os custos da cadeia, e a gente teve uma origem como a americana que era de muita competitividade em relação à Ásia. Podem olhar que a curva azul ela sempre andou abaixo das outras por causa do shale gas, passou a ser uma curva que operou acima das outras linhas, né? E isso impactou em todos os mercados mundiais, né? Vamos na próxima lâmina e eu vou começar a falar por que eu acho que a gente vai ver aí algumas melhoras, alguma suavização na pressão de preços, né? Principalmente porque, como nós falamos naquele evento inicial do freeze nos Estados Unidos, nós tivemos uma queda nos estoques americanos. E agora nós vemos que os inventários, lá, que eles chamam, né, os estoques estão subindo. Nós usamos também uma fonte interessante, que é o ACC, né, que é o South American Chemistry Council. Então, a gente utiliza essas observações para ver que nós temos um aumento no estoque americano, portanto, nós observamos que a disponibilidade para exportação pode estar prestes a crescer. Isso faria com que, novamente, nós tivéssemos mais disponibilidade de material chegando na América Latina, o que faria com que os preços tivessem uma certa suavização, né? Vamos adiante, por favor, que nós temos mais um material aí que é importante na nossa cadeia de produção, não é um dos maiores na produção de flexíveis para alimentos, mas é importante também, né? O polipropileno, a gente usa muito o marcador da Ásia, né? Em função de que, vamos dizer assim, é o que determina naquela região, e é para onde Middle East, Europa, enfim, a própria China, eles transacionam lá dentro. O polipropileno, diferentemente do resto, ele teve um comportamento especial agora em função, principalmente, do custo de produção do polipropileno na Ásia, em função dos problemas da China, né? Então, a gente observa que os preços estão em alta naquela região, né? Esse é um indicador de precificação para outros mercados do mundo, porque os Estados Unidos não é um grande exportador de polipropileno, porque a sua matriz de shale gas não gera um propeno abundante para que possa se exportar. Então, ele é muito mais um importador do que um exportador. Então, a gente utiliza muito os produtores da Ásia, Middle East, e também nós temos aqui na América Latina, Argentina e Colômbia, que de qualquer maneira também se veem afetados por esse indicador de precificação que está em alta, o polipropileno, né? Então, nós vamos para a lâmina seguinte, e nós podemos ver também que na referência Brasil, né, também o polipropileno vem sofrendo aumentos, né? E a gente sabe que isso é uma matriz muito dependente do que acontece nos outros países em função da precificação de importação, que se torna uma paridade, né? Então, vamos adiante, por favor. Nós podemos ver ali que, se a gente pegar os PPs, né, nós tivemos ali realmente o homopolímero americano na linha verde, no gráfico da esquerda,
e na linha azul no gráfico da direita, disparou o homopolímero e o copolímero após os eventos, novamente, né, do freeze, lá ali em fevereiro, acho que foi 20 de fevereiro, uma coisa assim, mas nós observamos realmente o disparo dos preços do polipropileno nos Estados Unidos. O que acontece? Isso puxa preço para cima porque os Estados Unidos é um importador net de polipropileno, portanto, os materiais chegando lá começaram a chegar com preços mais altos também, porque é um mercado concorrente e todo mundo acaba sofrendo, vamos dizer assim, a penalização, onde o mercado está sendo abastecido com preços altos, né? E a gente vê na nossa linha laranja ali o polipropileno no Brasil, também vem acompanhando o que acontece no exterior e está com um viés de alta aí nos últimos meses, né? Então, um dos impactos importantes para nós, vamos para a próxima linha, né, que a gente observa e está sempre de olho, é que para a América Latina e os nossos países aqui, nós tivemos um outro componente que agrega e introduz risco e pressão de preço nos nossos valores de resina, né? Essas mesmas resinas que nós usamos para fabricar embalagens flexíveis para os nossos clientes da área de alimentos, né? Muito forte o impacto da nossa desvalorização aqui no Brasil, mais forte ainda em países como a Argentina, um pouco menos, no caso, como no Peru, e também não deixa de ser forte o que aconteceu na Colômbia, um pouco menos no México, né? Então, assim, um dos drivers realmente que acontece, do que nós vemos de impacto nos custos das matérias-primas nos mercados latino-americanos, incluindo o Brasil, um dos principais, né, é a taxa cambial. Isso realmente faz uma diferença nas formulações. Evidentemente que a indústria petroquímica brasileira, ela usa uma paridade internacional. Então, os nossos parceiros produtores nacionais, eles acompanham e seguem uma política de preços internacionalizada. Portanto, nós não temos dúvida que isso é de conhecimento de todo mundo e nós, nas nossas conversas, entendemos todas as variáveis que são introduzidas para as variações de preço. Não que nós não façamos as nossas observações a respeito, nós, através desses trabalhos que estamos fazendo aqui agora, de monitoramento, acompanhamos essas variáveis, né? Mas essas variáveis, elas realmente são compartilhadas por todos os players do setor. Portanto, aqui não há surpresa, há uma precificação, uma paridade internacional e de uma forma justa nós vemos os preços serem colocados nos países da América Latina com essa variável do câmbio que afeta efetivamente de forma diferente cada país, né? Vamos adiante, por favor. Um próprio efeito disso, porque as importações no Brasil caíram, né? Nós vemos aí no último, até o pessoal da BF que nos trouxe essa lâmina da informação das importações. As importações caíram, evidentemente, nós temos um dólar mais pressionado, nós temos uma demanda menor no mercado interno, uma demanda ajustada no mercado interno, nós temos boa oferta de materiais locais, não há hoje em dia gargalos muito fortes, o fantasma de uma possível greve de caminhoneiros, enfim. Nós vemos que os períodos de entrega ficaram mais ajustados às necessidades de mais curto prazo, né? Então, a migração para uma operação local foi mais forte, né? Isso trouxe realmente essa visão aí dos mecanismos de importação, que nós acreditamos que vão se normalizar, estabilizar. Podem ver que nós tivemos ali, alguns gargalos no final ali no ano 2020, né? Até a metade ali, um pouco antes de 2021, e a gente entende que isso vai se estabilizar, como sempre foi, com vamos dizer assim, nos permitindo acesso a materiais, preços e opções compatíveis com o mercado internacional. Vamos adiante, por favor. Uma coisa importante que nós temos aqui, isso aqui é uma lâmina da Quendera de 2020, mas, enfim, ela serve para quê? Para nos mostrar que a nossa produção doméstica, ela está com todos os esforços que estão sendo feitos, né? E as plantas nacionais operando a sua plena capacidade, nós, com um crescimento de mercado mais robustos, nós necessariamente precisamos de materiais importados para cumprir com a demanda do mercado interno. Portanto, essa preparação, vamos dizer assim, nossa, e essa nossa vinculação com o entendimento do mercado internacional é fundamental porque isso já é, de certa forma, uma realidade para nós. Portanto, apesar de, no momento, nós estarmos num compasso de menor nível de importações, né, à medida que o mercado tem uma resposta e o nosso sonhado
PIB vira um PIBão, né, a gente vai precisar de materiais e vai precisar de matérias-primas para acompanhar esse crescimento, para produzir as embalagens necessárias, né? Bom, vamos adiante, por favor. O que eu poderia trazer para vocês aí em termos de uma opinião de consenso, aonde nós buscamos, como nós falamos, leitura, informação e tradução de interpretações das grandes consultoras internacionais. Como eu já nominei elas, né? Todo mundo conhece o ICE, todo mundo conhece o Platts, todo mundo conhece a Argus Media, o Maxikin, o IHS, enfim, nós sabemos de todos os grandes serviços de informação que nós temos, né? E nós procuramos associar esses serviços que nós temos com uma realidade do que está acontecendo enquanto a demanda, a oferta, o que nós vemos no nosso dia a dia, o que nós enxergamos no mercado brasileiro, porque existem particularidades não generalistas, né? Então, nós vemos aí que, pelas previsões e tendências mais consensuadas, né, nós vamos ter um petróleo um pouco menor, lá para março de 2022. A gente fez aqui uma visão de final de primeiro trimestre de 2022, vamos dizer assim, né? Acompanhamos também a questão da NAFTA, que ela tem uma relação muito parecida com a do petróleo, né? E nós vemos que o eteno nos Estados Unidos vai continuar tendo uma melhora em função da melhora na produção do gás, e isso vai gerar uma queda, uma maior disponibilidade e queda nos preços também do eteno americano. O propeno na Ásia, que é um dos nossos balizadores, vai sofrer uma queda também, já vemos que ele está tendo uma certa linha de queda. Os polietilenos estão, vamos dizer assim, precificados pelas principais, vamos dizer assim, indicadores do mercado, de 1.650 para 1.215 em março de 2022, o linear de 1.500 para 930, um patamar abaixo já dos 1.000 para março de 2022. O polipropileno vai ter um pouco menos de queda, porque a matriz do polipropileno ela não está perfeitamente estabelecida em função de que as formas e rotas de produção do propeno são, por exemplo, no caso da China, que é um grande consumidor de carvão para olefinas ou de metanol para olefinas, né? O polipropeno pode ser de hidrogenação ou pode ser também de refinaria, e tudo isso são mercados concorrentes. Isso faz com que o propeno seja, e a consequência, o polipropileno, assim, o que mais dificuldade tem de entrar numa balança de queda tão clara, ainda assim demonstra alguma coisa, né? E a nossa última variável de análise que a gente usa é a taxa do dólar, o que para nós aqui, que estamos todos na mesma realidade, né? Vocês vão me convir comigo que isso aqui, apesar de ser uma informação buscada de mercado, são previsões que podem não ter nenhum tipo de ser realidade, né? A gente hoje vive uma verdade de curto prazo. A gente pode ocorrer alguma coisa, como ocorreu, né? Nós vivemos essa história, e modificar todo esse cenário. Então, assim, isso aqui são, de novo, tendências e previsões baseados numa normalidade, vamos dizer assim, as operações estando, as taxas de operações nas plantas funcionando bem, nenhum gargalo produtivo ou de abastecimento ou de energia que gere alguma coisa mais complicada, nenhum evento climático desastroso, e a gente tendo uma recuperação gradual das economias no sentido do consumo, né? Então, a gente, com essas variáveis bem entendidas, nós temos essa leitura, o que não é garantia ou como se diz, garantia de investimento ou recomendação de investimento, como se usa o caso da Bolsa, né? Senão que é apenas para a gente ter uma linha de pensamento dentro com condições de temperatura e pressão adequadas, uma repetição da fotografia do que está acontecendo hoje, né? Vamos adiante, por favor. A gente também precisa considerar que a fadiga prolongada nas cadeias de abastecimento ainda deve provocar, e isso é um consenso também, efeitos por mais de 18 meses. Então, assim, nós mostramos a fotografia anterior com uma leitura de que tudo esteja funcionando como está hoje. Porém, né, vários efeitos desses nós vimos. Por exemplo, houve uma
há poucos meses atrás, um problema de interrupção do sistema de energia na China, muito grave. Dispararam o preço do carvão porque tiveram que recorrer a essa fonte. Né? Nós continuamos convivendo com a falta de containers. Nós ainda estamos vendo esse aumento da demanda após a pandemia, porém, nós já vimos que alguns lockdowns, algumas situações começam a aparecer na Europa. E isso dificulta algumas coisas. Na China, a política de zero tolerância em relação ao Covid faz com que os portos simplesmente parem operações se algum caso, ao menor sinal de presença de Covid, ocorra. E isso pode gerar gargalos inesperados. Já existem gargalos que estão se organizando pouco a pouco, mas pode voltar a acontecer alguma coisa assim. Nos Estados Unidos, devido a essa forte demanda interna que ainda existe, né, as importações elas são há muito tempo já maiores do que as exportações de forma geral, principalmente bens finais. E isso faz com que os containers que chegam não saiam, porque não tem tanta exportação. Então, chega muito container, acumula nos portos e acaba não saindo na mesma velocidade. Isso gera um esforço de portos trabalhando 24 horas para desocupar espaço nos portos americanos e devolver vazios para suas origens. Né? Vamos adiante para a gente já, falta pouco para a gente concluir. Aqui apenas trouxe uma informação a respeito dos custos de frete, que continuam, né, sendo muito importantes para nós. Esses aumentos aí, nós realmente vemos uma pequena queda nas últimas semanas. Um container estava em torno de 16 mil dólares, 15 mil dólares, agora está em 13, 14 mil dólares. A gente começa a perceber que há uma melhora em algumas linhas de disponibilidade de navios. Alguns químicos começaram a ter entrega mais rápido da China. Isso nós estamos num período pré-festa de finais de ano, né? Mas também o ano novo chinês, que ocorre em fevereiro, né? Então, a gente tem que estar preparado para todo tipo de surpresa ou de variáveis que possam surgir no horizonte nas próximas semanas, né? E apenas para finalizar, realmente uma ilustração do que estava acontecendo, uma atualização do Ambu de Estúdio essa semana, né? Nós temos ali navios com tempo de espera com menos de um dia em vários portos aqui da América Latina, inclusive Santos, Itapuá, Itajaí, Buenos Aires, Cartagena, enfim, né? Panamá. Temos alguns atrasos nos portos do Chile, que ainda estão um pouco mais complicados, assim como nos Estados Unidos. A maioria deles está com uma operação de espera para a atracação superior ou no prazo de 1 a 3 dias. E mais especificamente, temos alguns portos que ainda, em grandes portos, né, estão realmente no limite de operação, como Xangai, Vancouver, e mais ainda Savannah, Long Beach e Los Angeles, Seattle, que são portos enormes nos Estados Unidos, com mais de 7 dias de espera de navios para atracar. Isso realmente continua, então, gerando um gargalo importante no nosso negócio, né? Bom, então, pessoal, eu acho que era isso, né? A ideia para trazer para vocês é uma visão com um pouco de dinâmica de vários indicadores que nos acendem as luzes, seja verde, amarela ou vermelha, conforme a gente vê o cenário acontecendo. Nós acompanhamos através dos nossos relatórios, a BF acompanha, o Simplast acompanha, todos nós temos uma interação muito dinâmica nesse sentido, sempre buscando identificar aonde estão aquelas guias que podem nos levar a melhores decisões e maior informação. A informação compartilhada é o grande ativo que todos nós temos hoje no nosso sistema de trabalho. E nós fazemos questão de que isso seja disponibilizado para todos. Espero que tenhamos contribuído com a BIA, com a indústria de alimentos, com os outros parceiros que estão com a gente, em trazer informações que possam ser realmente úteis para o nosso dia a dia, e permanecemos à disposição, agradecendo sempre aí a colaboração de todo com o convite e a participação. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e estou aqui à disposição. Muito obrigado, André, pela excelente palestra. Tenho certeza que as informações são muito importantes. Como você disse, duas coisas importantes, né? O que hoje é um objeto de desejo de todo o Brasil é o pibão, né? Porque a gente só vê pibinho, e esse pibão é importante para todos nós. Como você bem disse, a gente vai falar um pouco depois, termos muita cautela, né, em toda a cadeia estendida
da indústria do plástico, da indústria de alimento, com relação às previsões, né? As previsões, como você bem disse, é o cenário de hoje, né? Amanhã tudo pode mudar, né? Você já exemplificou as variáveis, que são muitas hoje. Então, até antes da pandemia, nós tínhamos uma previsibilidade muito mais estável e hoje muito mais complicada. Até as indústrias, alguns brand owners têm nos procurado, como a BF, para a gente poder dar algumas informações, e você acabou de passar, né? É muito difícil cravar uma previsão, né? Então, isso fica aí para todos, a gente vai continuar à disposição, né, para depois da palestra da próxima, para a gente conversar um pouquinho, e depois a BF estará sempre à disposição aí para qualquer dúvida, inclusive não só dos nossos associados, quanto também para os nossos clientes, né, os brand owners, os nossos clientes, que podem nos procurar para a gente tentar esclarecer algumas coisas. Muito obrigado, André. Bom, seguindo com o nosso evento, quero passar a palavra ao João Dornelas. A BIA, Associação Brasileira da Indústria de Alimento, é um importante parceiro da cadeia estendida, né? Como o André comentou, e a gente bem sabe que entre 40% e 50% de toda a nossa produção de embalagens flexíveis é voltada para a indústria de alimento, então é extremamente relevante, né? E então, eu queria, João, mais uma vez te agradecer o teu tempo, a tua disponibilidade, e eu não tenho dúvida que a gente já estava esperando ter esse contato mais próximo com vocês, pela relevância que a embalagem flexível tem com a indústria de alimento. Então, João Dornelas, a tela é sua, muito obrigado. Obrigado, Rogério. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Uma honra, um prazer realmente estar aqui com vocês, agradecer de antemão esse convite da ABF, da Abiplast. E, de fato, sempre é uma honra para a gente poder falar um pouquinho do que é essa indústria de alimentos, né? Então, eu vou pedir a Rosa para me ajudar aqui para já passar o próximo slide. A indústria de alimentos no Brasil, ela talvez nem todo mundo saiba, mas ela representa o maior setor econômico do Brasil. Podemos passar, Rosa, por favor. Ela é o maior setor econômico em vários sentidos. Primeiro, o faturamento da indústria de alimentos e bebidas no Brasil, no ano passado, representou 10,6% do PIB nacional, né? Então, o Rogério falava agora do sonho da gente ter um PIBão. Imagina se tiver um PIBão realmente e a gente continuar faturando esse negócio dessa mesma proporção, todo mundo vai estar bastante mais feliz. Eu digo mais feliz porque, de norte a sul do país, somos quase 38 mil empresas produzindo alimentos e bebidas no Brasil, né? 37,7 mil empresas. Essas empresas, sozinhas, elas geram de maneira direta, formal, 1.700.000 empregos no Brasil. Então, isso significa que quase um quarto daquilo que é produzido no Brasil, daquilo que é empregado no Brasil, na indústria total do Brasil, está na indústria de alimentos. Então, se você pega todos os empregos da indústria no Brasil, um quarto é na indústria de alimentos. E é muito importante dizer o seguinte: 1.700.000 são os empregos formais e diretos, né? Carteira assinada, aquele que trabalha todo dia na indústria de alimentos, né? Quando você pega a cadeia estendida, cada vez mais a gente tem que pensar na cadeia como um todo. Segundo dados do próprio IBGE, na indústria de alimentos, a gente tem assim, claro, temos subsetores que variam, né? Mas no mínimo, você tem 1 para 4. Ou seja, para cada um direto na indústria, você tem 4 fora. Se você pega o setor de laticínios, por exemplo, só para citar é 1 para 11, né? Seria muito maior. Mas se a gente tomar 1 para 4, que é o mínimo que o IBGE nos mostra, e considerarmos esse número de 1.700.000, você chega a um número de quase 8 milhões e alguma coisa de pessoas no Brasil que trabalham em função da indústria de alimentos, né? Você pega 1,7 que trabalha diretamente, mas 6,8 que trabalhariam pelo menos em função da indústria de alimentos, e aí a gente chega a um número bastante grande. E, evidentemente,
toda a parte de embalagem, para nós, é muito importante também. A gente sabe que vocês também são grandes empregadores, né? E isso é muito importante para o país, principalmente nesse momento onde a gente vê um nível tão alto de desemprego, né? Claro, melhorando, todo mês melhorando. No mês passado a gente teve um aumento no CAGED, né? Via CAGED, outra vez oficial, número formal, né? Empregado, o CLT vem aumentando, vem diminuindo o desemprego, mas a gente está longe daquele nível que a gente gostaria de ter no país, né? E essa indústria de alimentos, para que você tenha uma ideia, ela investe aproximadamente 21 milhões todos os anos, 21 milhões em pesquisa e desenvolvimento para poder atender a necessidade dos nossos consumidores, né? Então, isso é para dar um grandes números de que a gente está falando. A gente imagina, evidentemente, que a gente olha, às vezes, os setores econômicos do Brasil, para quem não tem tanto contato com esses números, imagina que existem outros setores que poderiam ser mais importantes. Aqui eu não estou falando de importância política, nada disso, né? Todos os setores são muito importantes para o país funcionar como tem que ser. Mas em termos de participação no PIB, a indústria de alimentos, ela é realmente o maior setor econômico do país, né? Então, no próximo slide, a gente vai ver, inclusive, como é que funciona essa indústria, né? Nós trabalhamos hoje aqui no Brasil na ABIA, 70% dos nossos associados são diretamente indústria de alimentos e bebidas e 30% são indústrias que produzem aditivos e ingredientes para essa indústria de alimentos e bebidas. Então, ela está bem compartilhada, está bem... E isso é interessante porque a gente tem informações de vários setores do mundo bem complexo, realmente, que é a indústria de alimentos, né? E a gente transforma a indústria de alimentos no Brasil, ela transforma 58% de tudo que é produzido no campo. O campo tem sido a locomotiva do Brasil, né? Nos últimos anos. Realmente a gente tem que bater palma para todo o trabalho que o agro tem feito. Muita modernização, muita tecnologia aplicada no campo, muita produtividade aplicada no campo, e 58% de tudo que se produz no campo no Brasil passa pela indústria de alimentos. O que não passa, alguém poderia perguntar, como não passa tudo? O que não passa pela indústria é aquela quantidade de produtos que é exportada in natura, e aqui in natura eu falo mesmo de grãos, né? Grão de soja, grão de milho, que aí vai direto. Boi em pé também, o Brasil exporta também boi em pé, sem passar pela indústria. Mas, tirando essa parte dos exportados em natura, tudo passa pela indústria, isso significa já 58% do que o campo produz no Brasil. Já no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho dos nossos, desses números que eu falava aqui, né, do faturamento. A gente gira, em 2019, nós fechamos com 9,5% do PIB, o ano passado com 10,6%. Esse ano, se a gente tomar o ano móvel, dos últimos 12 meses, ou seja, começando em 1º de outubro do ano passado até 30 de setembro deste ano, nós já estamos com 10,7% outra vez também. Ou seja, está gerando ao redor de 10,5% nos últimos anos. O que mostra que esse setor é um setor muito pujante, um setor que realmente muito importante para o setor, para a economia brasileira de modo geral. A gente tem, nesse ano aqui agora, nesse ano móvel outra vez, nos últimos 12 meses, as nossas vendas reais crescendo ainda 2,7%, que não é pouco, estou falando de venda real, não estou falando de inflação, não estou falando de preço, não, estou falando de venda real, né? Com uma produção física aumentando ainda em 1,3%. Vamos falar também que, apesar desse aumento da produção física, nós temos capacidade. Brasil, nós fizemos, só para você ter uma ideia, quando nós começamos a ver imagens da pandemia, né, que chegou primeiro em outros lugares do planeta, nasceu lá na China, depois passou para a Europa, a Itália foi primeiramente afetada ali, norte da Itália, Lombardia, e a gente via algumas imagens, depois passou para a Espanha, chegou nos Estados Unidos, e a gente via algumas imagens bastante complicadas, de pessoas quase se degradando no supermercado para comprar um frango congelado. E ao ver aquilo, a gente fez um desafio para nós mesmos, de não deixar faltar alimento na prateleira do supermercado no Brasil. Por quê? O Brasil é, hoje, o segundo maior produtor de alimentos do planeta. Nós já somos o primeiro maior exportador, mas é o segundo maior produtor de maneira geral, né? Então, seria realmente
coordenando todos os esforços, seria possível a gente trabalhar de modo que a gente não tivesse faltante de alimentos no Brasil. E, então, nós convidamos a ABRAS, que é a Associação Brasileira de Supermercado, foi a primeira que aceitou, que topou esse desafio com a gente. Evidentemente, depois convidamos a APAS também, que é a Paulista de Supermercado, porque, devido ao grande impacto do mercado do estado de São Paulo no Brasil inteiro, é muito grande, a APAS também entrou. E depois nós convidamos também outras entidades setoriais de alimentos, inclusive de pet, né, de pet food, por exemplo, que cada vez é mais importante dentro dos lares brasileiros. E começamos a investigar diariamente nos reuníamos, os representantes dessas associações, investigando, inclusive, o ticket médio de supermercado do Brasil para saber o que o consumidor está comprando, o que pode vir a faltar se houver desabastecimento, né? E preciso confessar para vocês, na primeira semana, onde houve fechamento de shoppings, onde houve a primeira movimentação das pessoas começaram a trabalhar em home office, existia uma ideia naquele momento, a gente não pode esquecer, até pessoas recomendando, né, para aumentar a despensa em casa, fazer estoque um pouquinho, porque poderia vir a faltar. Na primeira semana, primeiro fim de semana que nós fizemos o levantamento, nós nos assustamos, porque se tomando aqui em São Paulo, a cidade de São Paulo, essa região que vai da Marginal Pinheiros até lá Abrão de Moraes, que pega a parte economicamente mais favorecida, né? Vila Mariana, Moema, Avenida Paulista, Saúde, toda essa região, Jardins, houve um salto, gente, de 34% na demanda no primeiro fim de semana. Aí, evidentemente, nós pensamos, puxa, se esse negócio mantém assim 34%, vai ser complicado a gente segurar esse desafio. Mas parece ser que era realmente aquela corrida no primeiro momento, porque já no segundo fim de semana, a cidade de São Paulo, a capital, que é grande consumidora, né, ela deu voltou um pouco aos patamares normais, e esse movimento migrou para o interior de São Paulo e migrou para outros estados também. Eu me lembro também que a cidade de Porto Alegre, né, região de Moinhos dos Ventos, Menino Deus, começou a ter realmente começou a mostrar uma demanda específica de alguns produtos maiores, e a gente começou a perceber que esse movimento ia acontecer, mas o mais importante era reabastecer rapidamente aquele mercado, aquele produto naquele mercado, naquela cidade, naquela região, para que o consumidor não tivesse sensação ou imaginação de que viesse a faltar aquele produto. Porque isso gera, né? O comportamento é assim que funciona. Quando o consumidor percebe, vai faltar biscoito, vou comprar todo o biscoito que eu encontrar. Aí falta biscoito, né? Aquela profecia autorrealizável, né? Então, a gente, quando percebia, pelo ticket médio das lojas, das regiões, dos estados, que um produto especificamente estava sendo mais procurado, a gente procurava abastecer rapidamente para não faltar, para não dar a sensação de faltante. E podemos dizer realmente com muita satisfação que a gente já está completando aí 20 meses nessa situação e não faltou alimento na prateleira dos supermercados do Brasil. Não faltou nada, né? De fato, o único produto que foi faltante nas prateleiras foi o álcool gel, não é da nossa linha, mas também a indústria trabalhou de maneira muito rápida. E hoje em dia não tem faltante de álcool gel, não tem faltante de álcool líquido, né? O consumidor aprendeu a usar também o álcool líquido de 70% para combater, para limpar as mãos, né? E combater o vírus. Então, assim, com muita satisfação a gente fala, é bom falar isso para todo mundo, porque tem muito trabalho atrás que ninguém percebe, né? Graças a Deus, funcionou, não faltou alimento e permitiu a gente realmente honrar esse compromisso de ser grandes. Porque não basta ser grande, a gente tem como país, tem que ter, a sociedade tem que ter alguma vantagem em ter uma indústria tão forte, tão grande aqui, e um campo tão forte e tão grande. Quando a gente percebe que nós somos o segundo maior produtor de alimentos do planeta, e a gente se propôs esse desafio, valeu a pena, porque a gente honrou essa posição que a gente tem, né? E, se Deus quiser, rapidamente nós vamos ser os primeiros maiores produtores. A gente está sempre ali disputando com os Estados Unidos essa posição, e, se Deus quiser, rapidamente a gente vai chegar na posição de maior produtor de alimentos do planeta. Nós já somos hoje, como eu falava, o maior exportador de alimentos industrializados, que é um fato interessante que a gente vai ver para frente isso ainda. No próximo slide, o que a gente percebe é que nossa indústria ela é muito pujante e muito dinâmica, né? Nós temos hoje uma exportação, como eu falava, já é a primeira do maior exportador industrializado do mundo. A gente consegue fazer nosso produto chegar a 190 países. A gente sempre fala que, além da indústria de alimentos, maior que a indústria de alimentos é só a FIFA e a ONU.
e chega a mais países, porque depois nós estamos ali, né, 190 países. Isso é muito legal de falar, porque vocês sabem também, a gente está num ramo muito parecido, a gente está num ramo interdependente, né? E a gente percebe exatamente que, vocês percebem isso também, de modo geral, a indústria de alimentos é atacada, né? Atacada, a gente que fala bobagem, gente que vai lá falar, puxa, esse produto tem aditivo, mal sabendo que tudo que a gente faz em casa também tem aditivo. Quando você põe uma salada de fruta ali e as donas de casa, os maridos que gostam, eu gosto muito de cozinhar, por exemplo, fim de semana lá em casa, sou eu que faço o almoço. Minha mulher adora, porque eu assumo o fogão ali e pronto, né? Mas, por exemplo, você faz uma salada de fruta, você corta uma banana, uma maçã, aquela banana e maçã entra em contato com o oxigênio presente no ar e oxida. E essa oxidação, ela se percebe pelo escurecimento, né? Para aquilo não acontecer, o que a gente faz? Tem umas gotinhas de limão, né? O que aquela gotinha de limão faz? Aquela gotinha de limão tem ácido cítrico e ácido ascórbico que funcionam como antioxidantes. Só que por um problema de regulatório, eu não posso falar que eu uso ácido ascórbico, eu tenho que falar que eu uso um antioxidante C200. Então, a pessoa que não entende, ou as várias fake news que existem nas redes sociais, fala, cuidado, esse alimento tem o C200. Você sabe o que é isso? Se a sua avó não soubesse o que é isso, não consuma. Se eu pudesse declarar que eu estou colocando ácido ascórbico ali, com certeza muita gente ia pensar, então não faz mal. E se eu pudesse falar pelo nome que todo mundo conhece, que é vitamina C, aí a minha avó ia bater palma, né? Ia falar, puxa, que legal, eles usam vitamina C como antioxidante. A vitamina C tem, o ácido ascórbico tem essa capacidade de não permitir a oxidação quando a fruta entra em contato com o alimento. E muita coisa que a gente faz em casa é a mesma coisa que a gente faz na indústria. A diferença é que aqui a gente faz em toneladas para abastecer um país, não é para abastecer uma família, não é para alimentar uma família ali na hora do almoço, né? A gente faz para abastecer, para alimentar um país e para ajudar a alimentar 190 países. Então, eu voltando desses 190 países, a importância que eu acho legal de todo mundo saber isso, é que são 190 países que chancelam a qualidade do alimento industrializado brasileiro. A gente cumpre a legislação, a regulamentação, todos os itens regulatórios de 190 países diferentes ao redor do planeta, né? Então, isso só, por si só, já deveria ser uma chancela para mostrar que o que a gente faz na indústria brasileira aqui, muito disso ajudado por vocês também, porque a embalagem, não preciso nem falar para vocês, ela tem um papel importantíssimo em assegurar a qualidade do alimento, né? Mas a gente, em conjunto com os outros setores interdependentes, a gente precisa realmente se orgulhar disso que a gente faz aqui. São 190 países que todos os dias importam e assinam embaixo. O que a gente importa do Brasil é muito bom. Tem qualidade, né? Tem garantia, tem segurança do alimento. O alimento que a gente exporta, ele é seguro. E para a gente poder falar em qualidade, realmente, você tem que começar falando de segurança do alimento, né? Eu tenho certeza que muitos de nós aqui, em alguns momentos onde você não tem a certeza de almoçar num lugar, comer em algum lugar, né? Aquele lugar, aquela dia que você está viajando, o pneu furando lá no meio de uma estrada deserta ali, é melhor você ter um alimento industrializado, porque ali você tem a segurança de que você vai se alimentar e vai consumir algo que tem segurança realmente, que foi checado primeiro pela indústria e sob as normas no Brasil, principalmente do Ministério da Agricultura, do Ministério da Saúde e da Anvisa, que não são poucas, né? Que não são poucas. Então, existe muita regulamentação e a indústria, algumas indústrias, inclusive, eu preciso falar para vocês, são mais exigentes do que as próprias normas, né? Essa norma fala que você tem que ter X, a gente tem X mais 1, X mais 2, né? Para assegurar, para não correr risco. Porque um risco que a gente pudesse correr não aconteceria só aqui, aconteceria em 190 países. Isso é muito grande. Essa exportação que a gente faz, gente, também é importante dizer, representa 16% do total que o Brasil exporta. Do total. Aí você está colocando carro, avião, tudo que a gente exportar, 16% é produto industrializado alimentício produzido aqui nessas 37.700 indústrias que fabricam alimentos e bebidas todos os dias. Ou seja, é grande o negócio, é grande e a responsabilidade que a gente tem por isso é muito grande também. É muito forte, é muito grande e a gente é cobrado todos os dias por isso. Não pode ser diferente, né? A gente tem responsabilidade com o consumidor do mundo inteiro e confia na qualidade daquilo que a gente está fazendo. No próximo slide,
a gente vai ver aqui como é que a gente como é que se divide, né? As pessoas falam, quanto disso é alimento e bebida? A gente tem mais ou menos, olha, o ano passado nós fechamos com 789 bilhões de reais de faturamento, sendo que desse total 648, quase 650 eram alimentos, né, e 140 bebidas. Esse ano, nossa projeção, nossa estimativa para fechamento do ano, e essa estimativa a gente toma considerando o ano fechado já até outubro, e considerando esse período de sazonalidade de fim de ano, que todo ano é um pouco mais forte do que os outros meses, talvez a gente chegue a 925 bilhões de reais produzidos esse ano. Ou seja, é bastante grande, é bastante forte. E essa produção inteira se dividiria mais ou menos em 770 de alimentos e 156 de bebidas. E aqui estou falando de bebidas não alcoólicas, tá? Bebidas, falando de refrigerantes, sucos, refrescos, bebidas não alcoólicas. No próximo slide, por favor, a gente pode ver, inclusive, como é que se comportam as vendas no mercado interno, porque uma coisa importante, né? Tudo que a gente produz aqui, 75% fica no mercado interno. Apenas 25%, apenas um quarto é exportado. E ainda assim, esse um quarto representa chegar à mesa de 190 países diferentes do planeta. Né? Falta pouco para a gente atingir a totalidade. Mas talvez não seja nem importante a totalidade dos países. É importante abrir novos mercados. Tem países, por exemplo, que só importa açúcar, outros só importa óleo de soja, outros é mais forte em chocolate, carnes, né, congeladas. Então é importante, às vezes, trabalhar também. Para nós, é importante, uma coisa que nos desafia todos os dias, abrir novos mercados nos próprios países que a gente exporta hoje. Né? A gente sempre fala que nós podemos ser, e esse é algo que a gente deveria ter, nós temos trabalhado, inclusive, junto com órgãos governamentais, para que o Brasil não seja só o celeiro do mundo. O celeiro do mundo a gente já é. O Brasil já é o celeiro do mundo, mas a gente pode ser, além do celeiro, também o supermercado do mundo. Isso não é só uma frase, isso um supermercado do mundo significa o quê? Significa transformar aqui, fabricar produto industrializado aqui e exportar mais produto industrializado. Gerar emprego aqui, gerar renda aqui, exportar mais produto industrializado do que produto in natura. Só para que se tenha uma ideia, a nossa participação na balança comercial brasileira é muito grande, nós vamos ver mais adiante. Mas só para se ter uma ideia, a cada 10% lá dos produtos do agro que nós exportássemos menos, e esses 10% fossem transformados pela indústria e exportados em forma de produto industrializado, isso representaria mais ou menos 80 mil empregos aqui no Brasil, empregos diretos e formais outra vez, um saldo na nossa balança comercial ao redor de 4 bilhões de dólares de saldo positivo, para cada 10%. E o agro não ia vender menos, o agro ia vender para a gente, o agro ia vender para a indústria. Em vez de exportar soja in natura, grão in natura, boi em pé, vender aqui, gerar emprego aqui, produzir, fabricar aqui, transformar aqui e vender aquele produto industrializado, ou seja, agregar valor aqui. Então, só para imaginar, seria 80 mil empregos diretos, seria 4 bilhões de saldo na nossa balança comercial. Né? Hoje, estou falando então dos 25% que nós exportamos, né? Que para nós é muito importante. Mas 75% fica aqui dentro. 75% é o nosso mercado interno. E esse mercado interno, só para que você tenha ideia, antes da pandemia, nós tínhamos mais ou menos um nível de participação do food services, que também é um mercado muito importante dentro do nosso mercado nacional, maior do que nós temos hoje. Nós tínhamos mais ou menos 33%, quase um terço do que a gente consome no Brasil era consumido fora do lar. E é um mercado que vem crescendo cada vez mais. Hoje, se a gente olhar para trás, olhar 10 anos atrás, a gente não tinha tanta opção para se alimentar fora de casa. Né? E esse é um mercado que vem crescendo bastante, é um mercado que vem com bastante pujança. Né? Aquilo que a gente vê em termos de bilhões de reais, imagina, nosso mercado é quase 500 bi em produtos vendidos para o varejo, para o supermercado, né? E já quase 175 bi no food service. No próximo slide, a gente vai poder ver que se a Rosa me ajudar a isso, Rosa. Eu vou falar para vocês, antes da pandemia, no período pré-pandemia, né,
um terço do que se produzia no Brasil era no mercado interno, um terço do que se vendia no mercado interno já era food services. Mas aí veio a pandemia, evidentemente nós fechamos várias instituições que comercializam o alimento, né? E várias pessoas, a grande maioria que pôde, começou a trabalhar no sistema de home office também, né? Muita gente saiu, foi para casa, e aí houve uma diferença. Em 2020, esse nível caiu para 24%. E preciso dizer, em abril de 2020, esse nível foi menos de 20%. Chegou a 18% a participação do food service. Significava que as nossas ruas estavam vazias, realmente. Muito pouca gente se alimentando na rua, né? Satisfatoriamente, a gente vê agora o food service retomando. Nós estamos agora fechando esse ano nesse momento, de até setembro, 27%. Já outra vez retomando uma posição importante. Por que isso é importante? Isso mostra para a gente que a economia está sendo retomada, né? A economia, as pessoas estão voltando a trabalhar, as pessoas estão voltando a sair de casa. E a gente vê isso, né? O trânsito de São Paulo não deixa dúvida, o trânsito das grandes cidades não deixa dúvida. O mundo está voltando, a vida está voltando ao normal, e só isso já seria suficiente para a gente agradecer. Aliás, hoje é o Dia de Ação de Graças, né? É celebrado em vários lugares do planeta, e só isso já seria suficiente para a gente agradecer a Deus por termos passado esse período de pandemia, não ter faltado alimento no varejo brasileiro, e ver a vida voltando ao normal. Então, esse gráfico para nós é importante, e a gente vê toda essa área de food service sendo retomada, é muito importante. No próximo slide, o que a gente mostra aqui é como é que se distribui, né? Como é que distribui a indústria brasileira de alimentos com relação ao que a gente faz no campo. Imagina que 99% das proteínas animais passam pela indústria de alimentos. Isso é importante dizer, gente, porque muita gente não tem ideia disso. O consumidor, às vezes, imagina que o que produzimos na indústria são, por exemplo, um iogurte, né, um requeijão. Mas imagina, o arroz passa pela indústria, o feijão passa pela indústria, o milho passa pela indústria, né? 88% do que a indústria faz no Brasil é a comida nossa do dia a dia. É o arroz, é o feijão, é a carne, a soja, o óleo de soja, é o milho, a ervilha, a sardinha enlatada, né? Tudo isso é indústria. Tudo isso forma 88%, quase 89% do que a gente passa na indústria. Mas esses números aqui, quanto que se produz no campo que passam pela indústria. Então, por exemplo, a proteína animal, 1% ali realmente é um boi pé que é exportado, né? 99% do que se produz passa lá. Na cadeia do trigo, 98% passa pela indústria, né? A panificadora, o macarrão, está tudo aí dentro, né? A cadeia do arroz, da mesma maneira, 98% passa pela indústria, a cadeia do milho, 70%, e na cadeia da soja, 33%. Aí você vê que nós exportamos muita soja in natura, muito grão, né? E ainda exportamos milho também in natura, por isso só passa 70% e só passa 33%. No frigir dos ovos todos, 58% passa pela indústria, 58% do que se produz no campo passa pela indústria brasileira. Então. A partir do próximo slide, nós vamos começar a falar um pouco do mercado externo. E aí a gente vai mostrar o que acontece nesse mercado externo. Eu falava para vocês dos 190 países, e a gente vê exatamente como é que se comporta isso, né? Então, 75%, 3/4 é Brasil e 25% exportação. E as nossas exportações vêm crescendo, ela vem crescendo em dólares, inclusive, né? Em 2019, nós fechamos com 34 bilhões de dólares, o ano passado com 38,2, e esse ano nós devemos passar de 42 bilhões. Ou seja, a gente vem crescendo, né? A gente vem realmente entregando cada vez mais produtos também, mais dólares para o Brasil. E com um saldo muito bom. Quando eu falava para vocês que nós exportamos no ano passado 38,2, nós importamos pouco mais de 5,6 bilhões de dólares, mais ou menos, se eu não estou equivocado, o que dá um saldo de 32,8. Né? Esse 32,8, ano passado, significou quase 2/3 do saldo total da balança comercial brasileira. O saldo total positivo da balança comercial brasileira. É muito grande, é muito importante. Eu acho que isso está no próximo slide, Rose. E podemos passar para o próximo slide? E é isso, está aí, olha. O ano passado, se a gente fixar nessa coluna do meio, nós tivemos, então, uma participação de 64% do saldo total da balança comercial brasileira. Importamos 5,4%, ou seja, tivemos um saldo aí positivo de 32,8%. Né?
Esse ano, até janeiro e outubro, nós já temos um saldo de 59%, quase 60%. Perdão, ano passado, esse era janeiro e outubro, e por isso que eu falava, esse final de ano ele é mais forte para nós, não só aqui, mas em todos os outros lugares também, todos os exportadores. O último trimestre se exporta muito, mas acumulado esse ano, nós já temos 55% desse saldo total da balança comercial brasileira. Por isso a gente insiste muito e falava para vocês aqui, se a gente se tornar também o supermercado do planeta, cada 10% que a gente deixar de vender, exportar de matéria agrícola no agro e exportássemos como um produto industrializado, agregariam 4 bilhões a esse saldo, essa coluna amarela que nós temos aqui no final, né? Ou seja, estaríamos ajudando ainda mais a balança comercial brasileira, trazendo divisa, trazendo dólares, diminuindo, inclusive, a pressão do dólar, a pressão do câmbio no Brasil, até mesmo chegando a arrefecer um pouco a pressão que o dólar faz sobre a nossa inflação do dia a dia, né? Podemos passar para o próximo, e esse número é o que eu mostrava para vocês. A gente vem realmente exportando cada vez mais industrializados, né? Mas a exportação do agro é muito importante. E ela vai continuar, né? Ela tem que continuar, né? Acho que é muito difícil chegar a pensar em exportar zero do agro e transformar tudo aqui. É difícil. Alguns países sempre comprarão produto in natura. Mas a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Você vê que em 2019 nós passamos de 34 bilhões, né, para 38 ano passado. Esse ano nós já estamos com 37 de janeiro a outubro, devemos fechar o ano com 42, alguma coisa assim. O agro também vem crescendo, é bom para o Brasil, isso não é ruim, mas a gente tem que ter sempre isso em mente. Cada 1% ali pesa muito para o Brasil, né? Esses números a gente tem demonstrado para o nosso governo, porque vocês poderiam perguntar, o que falta para isso? Né? Falta a gente ter um sistema tributário mais simplificado, falta a gente ter uma infraestrutura do país que seja melhor, né? Estradas, portos, né? E isso realmente ajudaria bastante em termos da gente poder pensar em nos transformarmos cada vez mais, cada dia mais, em supermercado do planeta, além de já sermos o celeiro do mundo, né? No próximo slide, a gente vai ver, então, quais são as nossas perspectivas a partir de 2022, né? Do lado da oferta, o que a gente percebe? Nós temos hoje uma pressão forte pelas commodities agrícolas, né? A FAO, que é o órgão da ONU que cuida, né, da agricultura e dos alimentos, ela tem um índice, ela acompanha mês a mês um índice que é bastante complexo de calcular, mas mais ou menos em linhas grossas seria uma comparação entre a demanda que está existindo no planeta com o preço das matérias-primas agrícolas, né? Nesse momento, só para vocês terem ideia, o ano passado, nós fechamos, antes da pandemia, esse índice era 97 pontos. Nesse momento, nós estamos a quase 130 pontos, 128 alguma coisa. Ou seja, teve um crescimento de 31,3% em função da pandemia, né? Esse índice, a última vez que ele chegou nesse nível foi em 2011. Ele mostra para a gente realmente que o mundo inteiro está consumindo mais, está pressionando mais. A gente viu a China, semana passada, o governo chinês pedindo à população para fazer estoque de comida em casa. Isso pressiona, isso traz pressão, isso traz pressão no campo. E o que está acontecendo é que, do ponto de vista da oferta, as matérias-primas agrícolas cresceram muito, subiu muito o preço, né? Você tem produtos que chegaram a bater mais de 100% de aumento do período pré-pandêmico a final do ano passado, né? As matérias-primas de embalagem plástica, baseado em tudo que o nosso colega André Castro falou aqui antes, também subiram muito. Mais de 100% em 12 meses, né? Junto com isso, a gente tem uma condição também de frete marítimo 500% mais caro em 12 meses, devido a vários fatores, 500% mais caro, né? Aqui dentro da indústria, dentro do país, o preço da energia elétrica é mais caro, o preço do petróleo, não precisa nem falar, o André deu uma aula para a gente aqui sobre tudo o que está acontecendo, né? E a gente tem visto o combustível mais caro, a energia de todo modo mais caro, isso custa, isso traz uma pressão de custos muito forte, né? E é importante dizer isso porque, infelizmente, às vezes o consumidor vai no mercado e fala, puxa, o que está acontecendo que disparou tanto? Disparou tudo, inclusive as commodities agrícolas vendidas no mercado, né? O tomate, ou
Você vai no mercado, por exemplo, comprar uma fruta, uma verdura, está mais cara. Não precisa ser industrializada. Ela está mais cara. Está mais caro. Os implementos estão mais caros. Tudo que se usa no campo está mais caro. O transporte para levar até o mercado está mais caro. Então, isso afeta o custo de maneira geral. E do lado da demanda, o que a gente tem visto, então, é essa retomada gradual do food service, que é bastante importante para nós, e é bastante importante para todo mundo. Ela mostra que, então, que o mercado está se retomando, a vida está voltando, né? Houve uma expansão grande do comércio eletrônico no varejo alimentar. Isso é interessante, porque antes da pandemia, as pessoas, algumas pessoas, mas de maneira geral, os mais jovens, os que têm mais facilidade, né, com a tecnologia, faziam compras online, e a pandemia obrigou até pessoas que não tinham facilidade com a tecnologia, os mais idosos, e aí eu me incluo no meio deles, começamos a comprar, fazer pedido no supermercado online, entregar em casa, o delivery começou a funcionar, e o food service também se organizou na mesma proporção, né? Hoje nós temos diversos canais de que você pede no supermercado, te trazem o produto na hora do seu trabalho, trazem o produto para você consumir em casa, mas já pronto, né? Até antes da pandemia, a gente tinha o conceito do food service, aquele produto já está pronto para ser consumido na rua. E hoje, o food service também abriu esse canal, você expandiu tanto a entrega de alimentos que você tem alimento pronto para consumir na sua casa, né? Antes da pandemia, se a gente pensar um pouquinho antes da pandemia, isso acontecia basicamente com a pizza. Você ligava na pizzaria e pedia uma pizza. E o entregador ia na sua casa. Hoje você consegue pedir qualquer coisa para você consumir diretamente da sua casa com sua família, né? E, a gente, como eu falava, a exportação de alimentos industrializados segue com tendência de alta, né? Estimulado por essa alta demanda que nós temos aí. Então, passando para a próxima página, a gente vê como é que nós estamos vendo essa perspectiva nossa aqui. Bom, o PIB brasileiro desse ano deve fechar em 4,8% a 5%, né? As nossas vendas reais deverão fechar o ano com 3% de crescimento, e nós já estamos nesse momento, esse aqui é o número já certo, né? Com 1,4% de crescimento do emprego. Tudo que passar disso aí já é extra, né? 1,4% parece que é pouco, mas nós estamos falando aqui de mais de 25 mil empregos, numa situação que nós temos muita gente desempregada, né? Então, isso acima de 1.700.000 que nós já tínhamos, tá? Então, assim, não começamos ontem tendo 25 mil pessoas, não. 25 mil pessoas acima de 1.700.000 que nós já tínhamos mostrado no final do ano passado. E as exportações, como eu falava para vocês, devemos fechar o ano com 42 bilhões de dólares de exportação. Isso traz um saldo muito positivo, outra vez, para a nossa balança comercial. O ano que vem, a gente imagina que o PIB deve, segundo todas as melhores e as piores estimativas, deve fechar entre 1,2 a 1,8. Nós estimamos que, se o PIB ficar nessa faixa, nós podemos crescer até 2,5% de vendas reais. Isso traria um incremento de empregos outra vez. E as nossas exportações, a gente trabalha um pouco antes, porque você tem todo o transporte marítimo, todos os pedidos são feitos de maneira antecipada, né? A demanda já começa a ser gerada para o ano que vem. A gente está apostando que o ano que vem a gente deve fechar com 43 bilhões também, como base, tá? Como base. Se eu pudesse falar um outro número maior, eu apostaria num outro número maior. Mas como base, a gente deve fechar em 43 bilhões. Nesse momento, eu acho que é importante a gente ser cauteloso também, porque, como eu falava para vocês, essa demanda de alimentos no planeta está muito forte nesse momento e a gente não tem exatamente todos os detalhes de como ela vai continuar no que vem. Algo que deve acontecer no ano que vem em relação ao preço é talvez o preço cair, porque nós temos uma estimativa de safra no agro esse ano, começando agora, melhor do que foi a última safra. Então, isso aí pode diminuir realmente a pressão sobre as commodities agrícolas e essas commodities chegarem com um custo mais barato na indústria também, diminuindo o preço dos alimentos no Brasil de modo geral, que seria bom para todo mundo, né? Perdão. No próximo slide, a gente fala um pouquinho mais das nossas embalagens, pode passar? Nós realmente somos as embalagens flexíveis, né, que é o tema que a gente está falando aqui hoje, que é mais importante. Elas são aplicadas uma extensa gama de produtos, desde molhos e temperos até sachês para restaurante, leite em pó, cafés e chás, e muitas das nossas associadas, inclusive durante a pandemia, mudaram para esse tipo de embalagem, né, devido a altíssimas pressões, inclusive algumas necessidade mesmo de abastecimento, porque houve também
um certo desabastecimento de outros tipos de embalagem. Então, algumas migraram para embalagem flexível, né? E para nós é realmente muito importante esse tipo de embalagem. A gente falava aqui, já comentei lá, que para nós a embalagem significa segurança, significa não só segurança do alimento, que são duas coisas diferentes, né? A gente pode pensar que quem não conhece o tema pode falar, repetindo a linha, né? Não. Segurança do alimento é a qualidade intrínseca do alimento. É aquilo que a gente fala, esse produto é seguro. Esse produto você pode consumir de olho fechado, né? A segurança alimentar é outra coisa. Segurança alimentar é um conceito que diz o seguinte, que deveríamos ter alimento suficiente para alimentar todo mundo onde ele está, no momento que ele precisa, né? Com um custo, com um preço para esse consumidor que seja acessível, né? Então, segurança alimentar, nós estamos falando realmente de não termos fome, né? E é muito importante para nós, porque o planeta, hoje no planeta nosso, nós temos quase 800 milhões de pessoas que estão numa situação de insegurança alimentar. Pessoas que não têm certeza que vão ter alguma coisa para comer amanhã, né? É lógico que não dá para a gente falar de segurança alimentar sem falar de segurança do alimento. Para nós é fundamental que o alimento esteja seguro, para garantir que ele possa chegar nos lugares mais longínquos do país e do planeta. Então, aí só a gente já imagina a importância da indústria de alimentos e a importância da indústria de embalagens, né? O Roriz, que foi comentado aqui pelo Rogério, Roriz, nós somos mais do que amigos, nós somos parceiros aqui, a gente fala quase toda semana. A gente conversa quase toda semana com a Biplast sobre tendências, sobre dificuldades, sobre desafios, para podermos trabalhar de mãos dadas realmente e tentar encontrar soluções para tanto segurança do alimento como para segurança do alimentar. Segurança alimentar, porque os dois, para nós, são muito importantes, são o motivo da nossa existência, né? No próximo slide, Rose, eu colocaria, só mostrando, acho que vocês todos sabem, né, mas basicamente 50% do que se produz de embalagem flexível é consumido pela indústria de alimentos e bebidas no Brasil. A indústria de alimentos consome 40% e 10%, então, é a indústria de bebidas. Mas realmente isso aí mostra como a gente está, como essa interdependência nossa é importante, né? O diálogo com vocês, a BF, a Biplast, é realmente muito importante. Por isso eu dizia, a gente se fala quase toda semana. É difícil uma semana que eu não troque uma mensagem com o Boris, que ele não me ligue, que a gente não converse algum desafio. No próximo slide, eu enumeraria para vocês aqui, em termos de desafios, né? Pode passar, por favor? Quais são os desafios para a gente manter essa responsabilidade que a gente tem hoje, não só com a segurança alimentar, mas também com a segurança do alimento? E como nós vemos hoje, nossas indústrias, todas as nossas sociedades estão sendo cada vez mais cobradas. Por isso, evidentemente, o André já deu uma passada nesse tema também, mas, sobre todos os aspectos, ampliar a sustentabilidade, né? Ampliar a sustentabilidade para nós estamos falando aqui de reciclagem, reuso, termos que são, assim, cada vez mais comuns, né? Mas reuso, reciclagem, logística reversa, além do consumo e da produção responsável, né? Consumo consciente, consumo responsável também é muito importante para todos nós, para aumentarmos a sustentabilidade da nossa cadeia. A viabilidade técnica e econômica para a reciclagem das embalagens, isso é muito importante. Isso é muito importante porque cada vez mais a gente tem que pensar numa economia circular. A gente tem que pensar realmente em embalagens que sejam 100% recicláveis, dentro da nossa cadeia ou fora dela, né? Pode ser para outra cadeia, inclusive. Não necessariamente tem que ser para alimentos e bebidas. Mas imagina, por exemplo, uma embalagem que uma vez reciclada, possa se tornar uma telha, por exemplo, uma telha para fazer telhado, realmente mesmo, né? Então, isso tudo a gente tem que repensar e tem que trabalhar, porque isso é a necessidade atual do nosso planeta, a necessidade atual de nós todos que vivemos aqui. Pensando como consumidores, pensando como cidadãos do planeta, né, é a nossa responsabilidade. E é isso que o planeta nos demanda nesse momento. Então, a gente precisa realmente fortalecer a nossa cadeia para minimizar o descarte, minimizar vamos dizer, o plástico de uso único, né? A embalagem de uso único, ela tenha realmente uma solução na sua pós-vida, que ela ganhe, que ela ressuscite, que ela possa ter realmente uma vida seguinte, né? E, outra vez, encontrar soluções para o comércio eletrônico e o delivery de alimentos com aprimoramento da performance de sustentabilidade outra vez. Como eu falava para vocês, o delivery aumentou muito durante a pandemia e a gente tem que pensar em conjunto
em conjunto com vocês, como é que a gente encontra a solução também para esse delivery. Como é que a gente encontra a solução? Porque quando a gente fala de logística reversa, a grande dificuldade que nós temos é chegar a essa embalagem que o consumidor descartou, né? Ele não deveria descartar totalmente, essa embalagem não deveria ser descartada, deveria ter uma possibilidade de reuso e, com o comércio eletrônico sendo aumentado, o nível, a quantidade de embalagens que está chegando na casa do consumidor é maior e a gente tem que repensar em conjunto como é que a gente faz para tornar também tudo isso mais sustentável. A palavra hoje é essa, sustentabilidade, ESG, e esse é o grande desafio que a gente vê em conjunto com todos vocês aqui. Pessoal, eu acho que é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. A mensagem que a gente queria trazer para vocês é essa realmente de interdependência cada vez maior, cada vez mais forte, e estamos sempre à disposição. Como eu falava alguns minutos atrás, a gente conversa toda semana com a Biplástico, e é um prazer poder compartilhar essa informação com vocês, é um prazer mostrar um pouco do que a gente faz na indústria de alimentos para todos vocês aqui. E outra vez, Rogério, muito obrigado pelo convite, uma honra para a indústria de alimentos poder participar desse evento com vocês. Muito obrigado. João, muito obrigado. A honra é totalmente nossa. Confesso que a gente acompanha de perto, até por sermos aí, participarmos com 50% da nossa produção para a indústria de alimento, mas os números são fantásticos. Alguma coisa eu desconhecia, confesso, sem problema nenhum, e acho que todos aqui que estão assistindo também. Então, fica para a gente essa missão, principalmente do teu último slide, fazer algumas considerações rápidas, que você comentou da capacidade produtiva de alimento, que vocês ainda têm capacidade produtiva sem problema nenhum, assim como a indústria de embalagem flexível também. Da mesma maneira, durante a pandemia, o nosso ponto de atenção e as nossas reuniões eram focadas para que não faltassem embalagens, principalmente, em geral, obviamente, mas principalmente para alimento, né? E você já comentou tudo, e conosco foi a mesma coisa. Nós tivemos os mesmos problemas, mas também eu posso te garantir que não faltou embalagem para ninguém. Você mesmo também comentou que algumas embalagens migraram para as flexíveis, então a gente tem também capacidade para atendê-los, e o crescimento do PIB, o crescimento do Brasil, o crescimento do mundo com relação ao alimento faz com que a embalagem flexível caminhe junto, né? Nós estamos aí muito bem casados, um depende do outro, isso é importante. A embalagem, eu tenho falado bastante, que a gente deveria enxergar as embalagens não como custo mais, né? Mas sim como uma agregação de valor para o produto, porque é aquilo que você falou de segurança alimentar e uma série de coisas. A gente vem trabalhando bastante nessa questão de economia circular. O André até comentou para termos embalagens mais sustentáveis ainda, porque o plástico ele é sustentável. Até você fez uma alusão com relação à imagem que você comentou das fake news, e você acompanha, você tem falado com a Biplástico também, todos os ataques que nós do Plásticos recebemos, principalmente embalagens, que 99,99% é fake news, né? Isso para a gente como eu falo, no Brasil e para nós da indústria de plástico, perdemos tempo com duas coisas. Uma é comum com vocês, que é a questão tributária desse inferno fiscal, que a gente perde tempo, ao invés de a gente estar, como o americano, ele está produzindo, ele está vendendo, ele está buscando negócio, a gente tem lá 30% do nosso tempo ou mais buscando entender o nosso emaranhado fiscal, e agora também nas questões de mostrar o quão importantes são as embalagens, etc., 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 que não é bem assim e tudo mais. Então, eu acho que essas amarras aí, logo, logo a gente vai poder se livrar. Então, voltando um pouquinho, a gente tem o avanço em P&D aí no nosso foco, né, de simplificar, como o André falou, as embalagens, de usar monomaterial, etc. A gente está caminhando para isso. A gente também tem esperança que isso já está começando a acontecer, de a gente ter o food grade aí
em breve começar a aparecer. Enfim, a gente tem muita coisa para fazer junto, né? E, como você bem disse, cumprir esse ciclo da economia circular. Eu queria te pedir, João, até para que a gente já tenha toda essa relação junto com a nossa cadeia produtiva, junto com a Abiplast, primeiro nos colocarmos à disposição aqui e de a gente estar mais juntos agora, porque, como a gente viu aí, essa dependência é total, que vocês da BIA nos desafiem a buscar cada vez mais a excelência em embalagens, né? E para essa proteção, como você bem disse, para os alimentos, enfim, proteção da cadeia alimentar e tudo mais, nos desafie. A gente tem todo esse trabalho sendo feito cada vez mais. Então, eu queria cravar aqui contigo essa parceria nossa agora com a BF. E, infelizmente, o nosso tempo também está sempre, porque tudo que é bom passa rápido. Assim, agradecer demais as duas palestras fantásticas. André, muito obrigado. E João Dornelas, foi um prazer assim, imenso tê-lo conosco. Você não sabe quanto você abrilhantou a nossa instituição e, sem dúvida, até pelo peso que vocês têm conosco, a gente deve estar mais junto mesmo, a gente deve trocar mais ideias. E, de novo, nos desafie o tempo todo. E uma coisa que eu queria passar, uma mensagem que eu queria passar, não faltará, em hipótese alguma, embalagem flexível para vocês, para essa indústria maravilhosa, fantástica. A gente vai fazer todos os esforços, como eu disse, a gente também está ligado a vocês. Então, e qualquer coisa, se precisar puxar a orelha, você me liga, que a gente vai estar conversando e vamos estar juntos. Eu peço desculpas pelo horário, porque nós temos compromissos aí com o horário de cravar 5. As perguntas que eventualmente tiverem, a gente vai passar para você, André, para você, João. Podem enviar através do e-mail rose@abf.org.br, que depois a Rose encaminha e depois eu peço a gentileza de vocês responderem, assim como se tiver alguma pergunta para mim, que possam fazer também. Então, meu muito obrigado. Como é o último evento do ano oficial, quero desejar aí um Natal maravilhoso, com muita paz, com muita saúde a todos, né? Precisamos nos alimentar bem, né, João? Né? Nos alimentar bem e que o ano de 2022 ele seja... que o passado fique para trás e que a gente recomece uma vida nova, sempre focando agora que a gente aprendeu na saúde, né? Muito obrigado. Eu não sei se vocês querem fazer alguma consideração final, André e João. Não, da minha parte, muito obrigado novamente pela oportunidade, por poder estar com vocês e estou à disposição também para responder todas as perguntas que quiserem fazer. E a gente certamente não é um adeus, é um até logo, porque nos encontraremos nesse mercado que, como você diz, né, Rogério, tem muito vínculo, essa interdependência muito forte, né? Obrigado, João, foi excelente realmente a apresentação e corroborou tudo aquilo que a gente esperava ouvir, que, Rogério, parece que as vendas vão ser boas, hein? Então, isso é uma boa notícia. Exato. Muito obrigado a todos. Viu? Bom, para nós também, André, foi um prazer estar com vocês aqui, dividir um pouco o papo com vocês e uma honra mesmo, uma honra para a indústria de alimentos poder falar aqui, mostrar o que a gente faz, esclarecer um pouquinho, pelo menos uma ou duas fake news que já falamos delas aqui hoje. Mundo, infelizmente, é assim mesmo, mas para isso que a gente está aqui, mostrar a verdade para o consumidor brasileiro também. E é um prazer poder trabalhar com vocês sempre, contem sempre com a gente. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Muito obrigado a todos que nos assistiram, novamente aos nossos associados, aos brandoners, à nossa diretoria, à nossa equipe interna, Rose, Lilian, a Lili aí, que nos apoiou o tempo todo. E é isso. Um grande abraço a todos, uma boa noite e até breve. Tchau.